Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber a médica dermatologista Mariluza Maia Costa. E ela vai fazer um retrospecto do que é que aconteceu nesse verão, que agora já saímos daquele conforto das praias e vamos ver os resultados. Dentro de instantes. Doutora Mariluza, como eu dizia nessa abertura, e nós preocupados com essa questão do verão, o cuidado com a beleza, não só das mulheres, não, também dos homens, né? Da proteção para que esses efeitos danosos pelo sol, que realmente as pessoas abusam. Eu queria, de ponto, lhe perguntar se, na sua observação, embora pequena, porque saímos recentemente, ainda está se aproveitando um pouco dessa primeira fase do verão, se houve alguma afluência lá pela sua clínica, no seu trabalho, de algum problema que aconteceu nesse verão. Bem, na realidade, o verão da nossa cidade é um verão incansável, digo assim, porque a radiação é muito intensa e tem efeitos muito danosos à nossa pele, tanto na questão do envelhecimento cutâneo, como no desenvolvimento de câncer de pele, de manchas de pele. Então, eu sempre digo assim aos meus pacientes, tomar sol sim, mas com moderação, porque o sol ele traz muitos benefícios, além de sintetizar a vitamina D, melhorar a questão do humor da pessoa, a questão de algumas doenças de pele, ele tem que ser tomado com moderação. Lógico que agora a gente já está vendo as consequências desses efeitos de radiação na pele. Então as manchas se tornaram mais intensas. Quem tem melasma, por exemplo, que são manchas escuras na pele, se intensificaram mais. O aparecimento de mais rugas, o aparecimento de novas efélides, ceratoses solares, são manchinhas pré-cancerígenas. Então, realmente, eu acho que o sol é muito benéfico, mas a gente tem que tomar com muita moderação. Agora, veja só, a gente observa que todos esses benefícios solares, mas muitas pessoas abusam, porque exatamente, e a gente vê isso, abusa porque no momento que deveria ser evitada essa exposição tão grande, as pessoas ficam torrando, vamos dizer assim, no sol, né? E como a senhora disse, por exemplo, nesse verão, esses efeitos já foram apreciados nesse contexto. Agora, uma outra coisa, quais são mais ou menos as patologias mais corriqueiras que têm aparecido lá pela... Olha, na realidade ainda teríamos que dividir por faixa etária, não é? Porque as dermatoses, elas têm incidência a depender da fase em que se encontra o indivíduo. Então tem aquelas dermatoses mais comuns às crianças, aos bebês, a fase de adolescência e a fase adulta e a fase do longevo, né? Que é aquela fase depois dos 50 anos de idade. Então, na realidade, o que a gente observa muito, principalmente agora, são as micoses, porque o indivíduo ele fica molhado, né, no verão, biquíni, suor e calor, e é disso que a micose gosta, do calor e da umidade. As infecções bacterianas também, elas podem acontecer por esse excesso de calor nas dobras da pele, então são as lesões intertriginosas, irritativas, principalmente nas pessoas mais longevas e nas crianças que têm menos resistência na pele. São dois extremos. A criança e o longevo, eles têm as peles menos resistentes.
E, na realidade, a gente tem que cuidar e se preocupar também com o retorno às aulas das parasitoses. Então, o escolar, criança na idade escolar, é muito assestada agora nessa época com as pitirias escapes, que são as pediculoses de couro cabeludo, as sarnas, né? E as piodermites, que são aquelas infecções de pele causadas por bactérias que são altamente contagiosas. Mudança de estação também fala a favor de virose. Então, a gente tem herpes, agora o herpes zoster, que é aquele mais temido, aquele herpes mais importante, que dá mais dor. Infelizmente, ele confere imunidade, né? Só se tem uma vez na vida. Mas o herpes zoster é mais comum nessa época, porque é um vírus parente da varicela e se assesta muito nessa época do ano, principalmente em pacientes mais longevos. Agora, me diga uma coisa. Nós sabemos que tem existido uma campanha muito grande para que as pessoas não levem animais, principalmente cães, né, nas praias e tal. E eu acho que com isso houve uma diminuição da tal história das lavas migras. Mas ainda aparece, doutor? Aparece, sim. Realmente, as areias contaminadas das praias com fezes de animais, não só em praias, em sítios também, né, que a vida fica mais livre, fica mais ao ar livre. Então, a criança anda descalça e as fezes contaminadas de não só de cachorro nem de cavalo, mas de galinha também, não é? Patos podem desenvolver a larva migrans, que é altamente pruriginosa, felizmente de fácil diagnóstico e de tratamento rápido, não é? Porque realmente isso tem trazido assim, um benefício muito grande. E o que é que a senhora diz dessa proteção com, digamos assim, a diversidade de todos esses produtos, e com proteção de X, de 10, de 20, não sei o quê, nesse contexto todo, eles são realmente tão benéficos assim? Tá, você está falando dos filtros solares. Exatamente. Não é? Olha, o uso do filtro solar hoje se constitui um hábito de higiene. Então, acredito que a pessoa acordou, tomou banho, tem que usar o seu filtro solar, mesmo que não saia de casa, porque nós estamos expostos à radiação de tela de computador, tela de televisão, de luzes fluorescentes, luzes dicróicas, radiação que entra pela janela. Então, o uso do fotoprotetor é essencial. Lógico que esse fotoprotetor tem que ser adaptado ao tipo de pele do paciente, se é mais clarinha, mais escura, e ao biotipo cutâneo, se é uma pele oleosa, seca ou uma pele mista. Então, observados esses fatores, o uso do fotoprotetor é essencial, sim. E me diga uma coisa, nessa história de câncer de pele, o que é o mais comum? É o vaso celular ou algum outro que... O espino é mais difícil, mas eu acho que o grosso é o vaso celular, não é? É o seguinte, o carcinoma basocelular é uma das lesões de câncer de pele mais comuns disseminadas em todo o mundo. Felizmente, essa é uma lesão que, quando diagnosticada, ela é tratada in situ, retirada com as margens cirúrgicas livres e o paciente está livre dessa neoplasia. Diferente do escamocelular, que é mais invasivo e dá metástases, não é? Sem falar no melanoma, que realmente o melanoma é o câncer de pele mais invasivo que existe no mundo. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes a observação constante da pele frente ao espelho, de frente, de lado, de perfil e de costas. E qualquer alteração no padrão de uma pinta, por exemplo, porque muitas vezes o paciente tem uma pinta que é até de estimação. É verdade. Né? Isso aqui é patalgnomônio da minha família, é a marca registrada, mas qualquer alteração no padrão dessa pinta deve ser levado à consulta de um dermatologista. Porque, assim, existe um padrão, uma regra básica no estudo das pintas, né, que são as manchas de pele que a gente tem. Então, é como se fosse o ABCDE do melanoma, em que o A é a simetria da lesão. Se a lesão ela é simétrica, ela não tem característica de malignidade. Os bordos da lesão, se eles são regulares, também não existe medo de que seja uma lesão maligna, é o B. O C é a coloração da lesão. Então, se eu tenho mais de duas cores numa mesma lesão, já posso ficar pensando num sinal de alarme.
O D é o diâmetro. Acima de 6 milímetros, também eu devo procurar um dermatologista para examinar. E o E é a evolução. Então, se eu tenho uma mancha que tem todas as características já citadas de benignidade, de repente ela começa a sofrer alteração, esse é o momento de procurar um médico para ajuda. Essa observação que a senhora fez, eu achei bastante interessante, porque a própria paciente, ou a portadora, já pode fazer uma avaliação, não é? Daquilo que está no seu corpo. Exatamente. Né? É como se você estivesse fazendo um autoexame de mama, não é verdade? Aí. É uma questão semelhante em pontos diferentes, não é verdade? E isso é realmente importante. E a senhora citou realmente o melanoma, que é um câncer invasivo e de uma agressividade muito grande. Porque às vezes a gente tem visto, eu tenho tido companheiros, uns 2 pelo menos assim, mais evidentes, que tiveram lá sua lesão, retiraram e tal, e pensou que a coisa tivesse sanada. Só que anos depois, vai lá o melanoma e automaticamente já estava invasivo no corpo e, infelizmente, o óbito era o caminho e pode acontecer, né? E não podemos deixar de examinar o couro cabeludo, né? Orelhas e regiões palmoplantares. Então, sola de pé e região de planta de mãos também. Mas a própria educação do povo, as campanhas que se faz, uma entrevista desse tipo, como a gente está fazendo aqui, esclarecedora, já faz com que o paciente fique ligado. Então, 2 ou mais sinais desses que a gente citou já é motivo suficiente para procurar a ajuda do seu médico dermatologista. A senhora citou aí ligeiramente, e me chamou aqui a atenção, dessa variação da coloração, né? E nós sabemos de que, às vezes, aquela coloração, digamos assim, bem mais clara de algumas lesões, e que a pessoa pensa que não é nada e tal. Como é que faz esse caso de lepra que aparece? Isso, como é que está acontecendo agora? Pois é, também tem que se falar do melanoma amelanótico, que é aquele melanoma que não tem pigmento. Lógico que essa coloração a olho nu é muito difícil de você observar, só se for muito gritante. Mas existe um aparelho chamado dermatoscópio, que você pode, esse exame com esse dermatoscópio é que dá esses parâmetros que a gente falava antes. Agora, lógico que tem uma série outras de manchas, não é, que são lentigos, lesões de melanose solares, ceratose actínicas, seborreicas. A própria mancha da hanseníase, tuberculoide, que é aquela mancha acrômica, simulando até micoses, eczemátides, outras lesões. Os médicos têm que estar muito ligados nelas, porque muitas vezes essas manchas passam desapercebidas. E quando vai se manifestar, já tem repercussão sistêmica. Então, qualquer mancha anormal na sua pele, você deve procurar um médico para te ajudar. Seja ela micose, eczema ou o que for, mas seu médico é que é a melhor pessoa para cuidar da sua pele. Me refresque um pouquinho a minha memória. Antigamente, nessa questão do hanseníase, se fazia 2 classificações, pelo menos no meu tempo, da lepra tuberculoide e da lepra amatosa. Ainda tem alguma coisa nesse contexto? Mesmo. A diferença é que na hanseníase tuberculoide você não elimina bacilos. E na hanseníase vichoviana ou lepromatosa, essa você é um emissor de bacilos. Então, hoje já existem critérios, por exemplo, qualquer mancha, até o paciente ele faz em casa o teste de sensibilidade, né? Que note uma diminuição da sensibilidade, já é um sinal de alarme para se procurar um médico. E hoje a hanseníase, quando tratada precocemente, não evolui para essas formas que a gente via na idade de Cristo, por exemplo, não é? A coisa tomou uma proporção tão grande em termos de medicação que hoje se bloqueia e se trata. E o paciente convive
pacificamente com o seu problema. Está havendo muita incidência, digamos assim, de antissonia? Olha, diminuiu bastante, mas o que acontece também são as formas que não são diagnosticadas, que passam desapercebidas, né? Mas é um mal do século anterior, vamos dizer, o mal desse século não é mais a hanseníase, porque ela está sendo controlada. Os estudos epidemiológicos que são feitos se vê a franca regressão do quadro e os tratamentos que evoluíram tanto, e hoje já se pode tratar com segurança um paciente com até hanseníase vichoviana. Quer dizer que esse arsenal terapêutico, ele evoluiu muito para dar uma maior tranquilidade. Né? E assim, olha, no século XXI, a medicina evoluiu tanto na área da cirurgia plástica, da medicina estética, dermatologia, com as vacinas, com os hormônios, com tantas drogas novas que foram descobertas, que eu acho que, apesar de ter algumas coisas ainda que não são controláveis, como o câncer, por exemplo, que eu considero o mal do nosso século, é o câncer, né? Infelizmente, não existe ainda uma vacina contra o câncer, apesar de que muitas formas de câncer, quando são diagnosticadas precocemente, dão uma sobrevida muito grande. Apesar do câncer, eu acho que a medicina evoluiu muito do século XX para o século XXI. Agora, me diga uma coisa, eu não sou leitor da Folha de São Paulo, e ela tem um caderno, não sei se que é cotidiano. Esse caderno, ele traz sempre novidade de pesquisa, né? De encontro, aconselhamento. Eu peguei recentemente é por isso eu trouxe aqui, de sábado 9 de março, onde vem falando aqui da psoríase e das novas opções de tratamento, de o encontro que houve em Miami. Parece que eles estavam mudando nessa história, dessa psoríase. Qual é, digamos assim, a ideia das coisas como vem ocorrendo? Porque muitas vezes as pessoas até pensam que isso, digamos assim, contamina, o que não é verdade. Não é verdade. Né? A pessoa fica receosa e tal, de comprar. Mas saiu essa matéria e eu iria lhe perguntar, nesse contexto de psoríase, como é que está a situação, doutora? Olha, felizmente eu acho que a psoríase não tem assim progredido muito drasticamente como algumas outras doenças de pele. Eu tenho visto cada vez menos casos de psoríases disseminadas, como antes a gente via. E isso devido a justamente a descoberta de novas drogas, como os retinoides, que bloqueiam esse andamento da psoríase, e também dos biológicos. Então, hoje já se controla, é difícil você ver uma psoríase disseminada. O que a gente vê mais é uma psoríase localizada, não é? Em dobras articulares, em couro cabeludo. Aquelas formas, por exemplo, da psoríase disseminada, da artrite psoriática, né? Está sendo controlado com essas novas drogas que foram descobertas. Tem nomes muito complicados, são biomoduladores, mas já chegaram ao Brasil e até no Hospital das Clínicas existe um serviço específico de psoríase que o Ministério da Saúde fornece a medicação para esses pacientes que ali são cadastrados. Mas assim, a psoríase ela tem uma influência enorme do emocional. Acho que o mal do nosso século, eu falava de doença do câncer, mas considero o estresse também um mal do nosso século. O estresse ele repercute em todo o organismo, não só em doenças, por exemplo, psicológicas, como qualquer órgão do nosso corpo pode sofrer a influência desse estresse. Então, o controle do estresse hoje é uma grande meta que todo ser humano deve tentar atingir, controlar esse estresse, porque senão o organismo entra em falência mesmo. Eu acho até que o estresse é necessário, porque sem estresse nada seria feito. Já imaginou todo mundo zen, né? Tá tudo bem, nada iria evoluir. Mas tem que ter esse equilíbrio, porque se você deixar o estresse dominar, você pode ocorrer doenças, inclusive autoimunes, como psoríase, como vitiligo, como lúpus eritematoso, até urticária, uma dermatite seborreica, né?
pode acontecer devido a esse estresse desenfreado que a gente é submetido no nosso dia a dia. A gente até, doutora, tem observado, pode até não estar dentro do conceito da medicina como um causador, mas a gente até tem observado que certos estresses muito violentos e contínuos faz com que, eu acho que baixa a imunidade das pessoas. E às vezes a gente vê até um caso de câncer aparecer quando realmente esses fatos vêm ocorrendo, não é? É exatamente aquilo que a gente falava, repercussão interna geral, é uma falência geral de todos os órgãos que sofrem esse estresse exagerado. Mas eu não sei como é que nós vamos viver daqui a 5 anos, por exemplo, na nossa cidade, não é? Com esse trânsito insuportável, difícil. Você marca um compromisso para as 10h15, chega às 11h, saindo de casa às 9h. Então, realmente, tudo é um estresse exagerado. A própria alimentação que a gente ingere, já ela é uma alimentação estressada, cheia de aditivos químicos, né? Materiais inorgânicos que vão atacar as nossas células. Então, esse estresse emocional que eu falava está associado também ao estresse oxidativo. Então, esse estresse gerado pela fabricação endógena de radicais livres. Que a própria radiação também faz isso na nossa pele. Por isso que nossa pele envelhece, faz câncer de pele e faz manchas de pele, porque as células não são capazes de fazer o reparo intracelular. E aí entra em falência, essa radiação acumula e se manifesta no decorrer da nossa vida. É verdade. Isso aí é uma coisa que, falando dessa história do trânsito, Salvador vai ter que arranjar recurso bastante do orçamento, porque ele vai ter que fazer novas vias, digamos assim, através de viadutos, isso, daquilo, porque a coisa está insuportável, né? E agora a gente pode observar, o exemplo, eu acho que mais claro, é da Paralela, que a Paralela já anda, digamos assim, abarrotada no seu tráfego. E com a construção de vários e vários edifícios, como é que isso pode se desenrolar? Não é verdade? É verdade. Sim. Eu acho que nós vamos ficar meio abarrotados. Mais estresse. Mais estresse e mais dificuldade para chegar onde a gente quer. Não é verdade? É verdade? Eu me lembro bem que uma feita, eu em São Paulo tinha um encontro, até exterior, né? E eu estava de um lado da Avenida Pinheiro e o encontro era do outro lado. Eu passei mais de 3 horas ou 4 horas para poder chegar. fazer a volta, né? Outro dia também, eu achei interessante desse cotidiano, entre outros, a questão do unheiro, né? E que eles tinham instituído a aplicação de luzes e tal, não sei se aquilo ali... Fototerapia, né? A fototerapia. Olha, o problema é o seguinte, o unheiro é uma infecção e um assestamento concomitante de uma micose na base de implantação da unha. Isso é muito comum em pessoas que lavam muito as mãos, estão com as mãos em detergentes, sabões, água, né? Porque elas criam um meio propício para o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, o que seria isso? Seria a umidade constante, criando um meio ótimo de proliferação. Então, o que a gente vê mais acontecer, isso é em lavadeiras, pessoas que trabalham em copa, em garçons, e aí a apresentação fica muito ruim, porque a pessoa que vai cozinhar com aquelas lesões nas unhas, elas estão transmitindo para a comida aqueles microelementos. Então, na realidade, o que seria útil era usar luvas, pacientes que lidam com água e sabão, e temperos e comidas, umidade e terra, né? Seria usar luvas e fazer sempre a asepsia das unhas. O que seria isso? Escovamento das unhas e não retirar a cutícula, que a cutícula é a proteção da base de implantação da unha. E o hábito nosso qual é? É justamente retirar a cutícula. Então, deixe que esse meio seja
livremente penetrável por todos os micro-organismos e fungos, não é? Então, realmente, eu acho que a questão do unheiro é uma questão de contaminação bacteriana e fúngica, tem que ser tratada com medicação, inclusive oral, porque só medicação tópica não vai atuar, porque isso aí está relacionado com a derme, com a matriz da unha do indivíduo e tem repercussão sistêmica. Então, luvas, medicação tópica e oral. A fototerapia, ela inibe um certo número de micro-organismos, mas se você continuar com a água, com o sabão e tal, não vai ter medicação que dê jeito. A senhora falou em cutícula, eu aí me lembrei da elegância das unhas, principalmente das mulheres. A cutícula... Exatamente isso. Eu estou falando isso, entretanto, eu também retiro as minhas cutículas. Esse é um hábito brasileiro. Na Europa, nos Estados Unidos, ninguém retira a cutícula. Só se afasta a cutícula. Porque a cutícula é uma proteção natural da lâmina ungueal e da matriz ungueal. E se a gente for chegar ao ponto maior, e se não tiver uma boa manicure, senão ela ainda termina lesando para causar outros problemas, não é isso? Sim, não? E o material contaminado. Então, hoje, qualquer indivíduo que faça as unhas tem que ter o seu material próprio. Não pode. Mas os salões esterilizam os materiais, mas a gente sempre fica pensando, será, né, que aquela estufa tinha realmente aquela temperatura para matar aqueles micro-organismos? Todo indivíduo deveria ter o seu material de unhas pessoal. Evitaríamos uma série de doenças, inclusive hepatite C, coisa mais complicada, e AIDS. Né? É verdade. Então, realmente, eu acho que, fora as bactérias, os fungos e a própria secção da cutícula, do rebordo da unha, mesmo que o material não esteja contaminado, vai criar uma zona de solução de continuidade naquela área, e se o indivíduo não usar antissépticos e pomadas logo com antibióticos, vai levar a uma infecção secundária. Pois é. Então, Com certeza. essa beleza agora pode acontecer isso, né? Bem, eu queria lhe perguntar o seguinte, dentro do nosso bate-papo, de alguns pontos que nós já tocamos, Sim. E a senhora explicou tão bem e elucidou pontos que eu acredito que as nossas, principalmente telespectadoras, que são mais rigorosas, né, nesses pontos, e mais aqueles outros que devem ter cuidado. Seria alguma coisa especial, alguma recomendação que a senhora gostasse de chegar às nossas e nossos telespectadores como uma observação que fosse dar uns frutos benignos para ele? A senhora está à sua disposição. Bem, eu gostaria de dizer que a pele é o maior órgão que existe no corpo humano. Eu sou assim apaixonada pela pele, porque a pele ela limita o meio interno do nosso organismo com o meio externo. Ela funciona como uma barreira contra a invasão de micro-organismos, substâncias químicas. Ela faz um mecanismo de termorregulação tão importante, então ela evapora, ela perde água pelo suor, ela perde, é um órgão de secreção também, porque você vê, tem a glândula sebácea que fabrica o sebo, que lubrifica a nossa pele. Então a pele ela é banhada pelo manto hidrolipídico que é constituído dessas secreções de glândula sebácea e sudorípara e que funciona como um manto protetor da pele. Então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, que preservem esse manto protetor da pele. Não adianta você tomar banhos quentes, não é? Banhos, é uma delícia um banho quente, relaxante, mas realmente retira esse manto hidrolipídico da pele, a pele fica desprotegida. O uso de esfoliantes, por exemplo, deve ser uma coisa assim, bastante comedida, só ser usada em peles muito oleosas, 2 a 3 vezes por semana.
porque eu vejo o paciente usar pedra-pome, buchas, vegetais, esfregar muito sabão. O sabão, quanto mais cheiroso, que é o que todo mundo gosta, mais danoso para a pele, porque ele é mais rico em substâncias químicas que danificam esse equilíbrio tão importante da nossa pele. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que, como medida preventiva, temos que limpar a pele, hidratar e fotoproteger. Então, limpeza, a depender de cada biotipo cutâneo. Se sua pele é oleosa, usar um sabão antisséptico, um esfoliante uma vez por semana. Retirar a maquiagem sempre, nunca dormir com pozinho, base na pele. Lavar o rosto sempre antes de dormir, pelo menos, porque é a zona onde há maior acúmulo de restos celulares e secreções sebáceas, impurezas da pele. Hidratar essa pele, então, principalmente ingerir 2 litros de água por dia. A gente esquece de beber água, né? Sentir sede é sinal de alarme do organismo, é sinal de desidratação. Então, beber 2 litros de água por dia, não usar água quente, sempre água fria, o mínimo de sabonetes. Sabonetes surgiram como um apelo da indústria da cosmética, mas na realidade deveríamos tomar banho só com água. Usar sabonete apenas nas áreas genitais e intertriginosas, né? Axilas, região inguinal, e hidratar e fotoproteger. A fotoproteção a gente já falou, é adequada a qualquer tipo cutâneo de pele. Então, se a pele é mais seca, eu vou usar um creme ou uma loção. Se a pele é oleosa, principalmente os homens não gostam de fios solares porque ficam com aspecto besuntado, mas felizmente existem os géis, cremes, ou gel extra seco, ou toque seco, ou sérum, que satisfaz, né? E as mulheres colocarem o seu fotoprotetor e sempre fazerem a reposição. Ser mulher aí tem essa vantagem, porque a gente pode usar pó compacto para repor o filtro solar. O homem já não vai poder fazer isso. Ele vai ter que lavar e repor o seu fotoprotetor. Apenas finalizando, lembrando que o homem, constitucionalmente, ele envelhece menos rápido do que a mulher, porque ele tem mais testosterona do que a mulher. E isso faz uma proteção maior à pele pela secreção sebácea que ele tem maior. Mas, em contrapartida, a mulher, ela se cuida mais. Então, nessa corrida pela juventude, eu acho que termina pelo menos empatado, viu? Não é? Ela cuida mais. Agora, esse conceito está mudando, hein? Porque o homem, principalmente nordestino, ele é muito machista, né? Ele não aceita, mas agora já está mudando. Você vê que na minha clínica, antes eu tinha assim 90% de mulheres e 10% de homens. Agora eu já tenho 70% de mulheres e 30% de homens. Então é isso aí. Cuidar da pele e não esquecer de fazer a exposição dos antebraços 2 vezes por semana, 10 minutos na radiação UVB, que é a radiação das 10 às 16 horas, para poder haver a síntese da vitamina D na pele, que fixa o cálcio nos ossos. Eu gostaria que a senhora repetisse essa última recomendação. Pronto, então é consenso da Academia Americana de Dermatologia que, para não haver déficit de vitamina D, devemos expor os antebraços. A radiação ultravioleta B é aquela radiação perigosa. Das 10 às 16 horas, 2 vezes por semana, 10 minutos, e assim você vai sintetizar a sua vitamina D, vai fixar o seu cálcio nos ossos, não vai ter osteopenia nem osteoporose e vai ficar tudo bem. Ah, que coisa boa! Eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade, por 2 motivos. Um motivo da satisfação. O outro é a forma que a senhora expôs para que os nossos telespectadores, masculinos ou femininos, pudessem absorver, né, através dessa facilidade instrutiva e que eu tenho certeza absoluta que foi bastante benéfica. Quero lhe agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui. De qualquer novidade que surja,
aqui nós estamos à sua disposição. Tá, também gostaria de agradecer muito e pedir desculpas, porque eu realmente estou muito resfriada hoje e minha voz deve ter falhado em alguma ocasião, mas a intenção foi essa mesmo, é de ajudar e de promover o conhecimento sobre esse órgão maravilhoso que é a nossa pele. Pois é, mas eu acho que hoje a tecnologia está muito boa. Não denotou absolutamente diferença na fala, viu? Tá, muito bem. Muito obrigado, doutora, obrigada por essa também, oportunidade. Viu?